Muito bom. Bom, obrigado a vocês que estão aqui, né? Quem também for ver essa gravação em algum momento, né? A gente está se reunindo, acho que hoje pela terceira vez, no encontro geral, assim, das supervisionados, que é muito gostoso sempre, porque ele é um encontro mais descontraído também, onde a gente pode se aprofundar, falar e compartilhar questões mais profundas, assim, que às vezes não cabe na dinâmica da supervisão, até porque é um pouco mais rápido, né? Então a gente tem que usar melhor o tempo. Então aqui o tempo ele é meio relógio derretido, né, uma coisa nesse sentido não tão cronológico, mas carológico, assim, né, então não sei se acabar as discussões em algum momento, ou se abrir para discussões, espero que traga bastante profundidade, assim, para a gente discutir mais, né. E a ideia é apresentando com vocês, né, no texto junto com vocês, assim, quase como foi do Andrew Solomon, né, só que agora em primeira pessoa, porque são palavras minhas, e a gente depois vê o que sobra disso, né. Esse é um texto que foi escrito para obtenção de título de especialista no Instituto da ASEM e também apresentei no Congresso, né, como uma questão da gente pensar o que é isso, né, que fica na clínica, né, o que é isso que cola na gente, né, o que é isso que no encontro a gente leva embora, né, assim, e são discussões que eu fico sempre me perguntando, assim, porque que espaço é esse que a gente ocupa, né, assim, de teorias e tudo mais, né, e aí que não é novidade para alguns, né? Eu estou fazendo a formação das análises lá com o Miles, né? Nos Estados Unidos. E aí, em uma aula, ele estava falando sobre psicanálise, especificamente sobre bio. E aí ele coloca essa frase, que é justamente onde eu começo o texto, né? O psicanalista deve buscar alcançar um estado mental em que, a cada sessão, sinta que nunca viu ou ouviu os pacientes antes. Se ele sentir que já ouviu, então está tratando o paciente errado. E aí, né? Assim como no texto, essa frase me tomou por completo. O objetivo do jornalista é esquecer o seu cliente a cada encontro? Como é possível fazer isso sem abrir mão da ética que orienta o fazer clínico, tanto aqui quanto em qualquer lugar no mundo? Foi então que me lembrei, através dessa provocação, que existe um limite naquilo que podemos contar. Não é possível transcrever o silêncio. Geralmente, quando nos deparamos com estudos de caso, o que encontramos são relatos que refletem principalmente a experiência do analista, e não do analisando. Será que o analisando lembraria daqueles detalhes mencionados? O que seria para ele um caso de sucesso? Se um analista nunca escreve sobre seus insucessos, então fico com a impressão de que talvez ele não perceba que o que realmente importa é a experiência do analisando. E essas muitas vezes fica esquecida na prática clínica. Me lembrei que Yalom escreveu um livro chamado Everyday Gets a Little Closer, lançado em 74 nos Estados Unidos e traduzido para português como Cada Dia Mais Perto, né, publicado em 2010. E nesse livro, né, Yalom troca anotações de suas sessões com a cliente, que também escrevia sobre sua experiência. Essa troca revela, antes de mais nada, que o encontro empático absoluto não é possível. Enquanto Yalom observava clinicamente, por vezes o que a cliente percebia era o desleixo com a decoração, o fato de o analista parecer cansado ou até distraído de sua história. Isso revela, entre outras coisas, que a experiência compartilhada no site analítico não deve ser pensada exclusivamente a partir do olhar de quem escuta, ou seja, nós. Elas devem ser levadas, em última instância, considerando que aquele que fala, o que aquele que fala e é ouvido experimenta. Sem querer ser metafísico, mas reconhecendo que um dado existencial é incontornável, o analista e o analisando não ocupam esse espaço físico e nem mesmo um espaço subjetivo. Isso evidencia a diferença fundamental entre o que sentimos, o que ouvimos e o que falamos em cada posição no encontro terapêutico, né, sempre a troca. Me aproximar daquilo que me toca é o objetivo desse ensaio, que pretende, antes de tudo, refletir sobre o fato de que, apesar de compartilhada, a experiência clínica é singular. Ela deve ser compreendida a partir dessa singularidade, pois é impossível determinar o que é cura ou efeito positivo para o outro, somente para nós mesmos, nós enquanto terapeutas. A relação terapêutica é, antes de tudo, uma relação consigo mesmo. A relação de exorgue, cuidado, emerge como possibilidade de autocuidado numa decadência da existência e, por sua natureza, não pode ser transferida. Nesse sentido, aceitar a transferência do autocuidado representa uma sedução que o analista deve evitar, sob o risco de obscurecer o compromisso ético com a alteridade e com o próprio processo analítico. O que fica dessa relação e que nela se deforma são elementos que compõem o campo hermenêutico da transformação clínica. Compreender os limites da psicanálise permite propor, a partir das ferramentas de trabalho do analista, uma reinterpretação fenomenológica que reconheça a mudança tanto do terapeuta quanto do analisando como algo inerente ao ato clínico. Escutar e escolher o que dizer são gestos que transformam a relação analítica e fazem dela o verdadeiro termômetro da situação clínica. Assim, a relação terapêutica deve ser continuamente observada e cuidada, não como objeto de controle rígido, mas como um fenômeno que se revela e se movimenta na dinâmica do encontro.
O conceito de transferência e contra-transferência, tal como formulado por Freud, abre a possibilidade de uma hermenêutica da psicanálise que vai além de sua dimensão teórica naturalista. A partir das contribuições de Metar-Bose, Alice Holtzai-Kuhn, observa que não haveria uma possibilidade clínica voltada à existência sem o esforço de purificação da teoria psicanalítica. No entanto, esse processo de purificação não pode ser apenas teórico, ele precisa ser enraizado na experiência clínica. A hermenêutica aplicada à psicanálise nesse sentido não apenas reinterpreta conceitos, mas se significa a prática analítica, ampliando seu alcance para além das estruturas formais da teoria freudiana. A abertura do encontro terapêutico traz consigo a possibilidade única de ser testemunha do cliente, ao mesmo tempo em que ele se torna testemunha do analista. E aqui é interessante, não há proteção teórica contra a existência. O que emerge na relação terapêutica é igualmente transformador para ambos, o analista e o analisando. O sofrimento existencial, morte, isolamento, falta de sentido e liberdade, tão presente na obra Existential Psychotherapy e Gift of Therapy, de Allen, evidencia que impedir a contra-transferência significa, de certa forma, impedir a existência tal como ela é. Ouvir conteúdos existenciais a partir da fala de nossos clientes nos lembra dos nossos próprios e, por isso, não nos protege, mas nos revela, a cada encontro, uma verdade sobre nós mesmos. Acolher a transformação do terapeuta é a parte que me toca, pois é a única dimensão com qual me relaciono de maneira direta. A mudança do cliente só pode ser percebida, a minha, sentida. A linguagem como morada do ser e a escuta como acesso do mundo do outro fundamentam a possibilidade de transformação no ato clínico. É na relação, e não apenas na técnica, que o verdadeiro movimento hermenêutico acontece. Agora eu vou falar um pouquinho sobre transferência e contra-transferência, né? Preciso colocar teoricamente, não me odeiem por isso, mas é necessário. Né? Freud, em sua publicação Fundamentos da Técnica Psicanalítica, reúne uma série de artigos publicados entre 1904 e 1919, nos quais busca evidenciar tanto os princípios que norteiam a psicanálise clínica, quanto os seus principais interesses. Dado que o acesso aos conteúdos mentais não é possível através da física do corpo, Freud se dedica a compreender e estabelecer um método que viabilize esse acesso por meio da associação livre e da suspensão de preconceitos. Além disso, ele define elementos fundamentais do site analítico, como o uso do divã e da poltrona, entre outras práticas que seguimos, vejam vocês, até hoje. Ainda que diferentes abordagens busquem estabelecer distinções, é inegável o papel central de Freud em toda e qualquer forma de psicologia clínica, pois em maior ou menor grau, todos constituem variações dessa concepção inicial. Durante uma reunião com Anthony Stadlin, a International Federation of Data Analysis, relatou que um dos supervisionados de Boss, Alice Lotuba, assegurava que para um dos analistas, entre aspas, mais importante do que a leitura da analítica existencial de ser tempo na formação é a leitura das técnicas psicanalíticas. Esse retorno à psicanálise parece ser uma necessidade particular do Brasil, pois, ao contrário do que ocorre aqui, os analistas ao redor do mundo mantêm uma relação de respeito pela contribuição de Freud, ainda que oriente suas críticas para uma purificação ou superação da psicanálise. Nesse trabalho, o foco será um único tema extraído da psicanálise, a dinâmica da transferência e da contra-transferência. Dentre os inúmeros aspectos que poderiam ser explorados, essa temática parece estar diretamente relacionada aos objetivos dessa pesquisa. Para Freud, esses conceitos não se restringem ao set analítico, mas ocorrem constantemente em nossas relações interpessoais. No entanto, é no encontro analítico que a transferência pode ser observada e utilizada em favor do processo terapêutico. A transferência, por parte do cliente, pode ser classificada como positiva ou negativa, dependendo do conteúdo emocional que ela carrega. Positiva quando envolve sentimentos ternos, e negativa quando envolve sentimentos hostis. Como Freud afirma, quando liquidamos a transferência, tornando-a consciente, nós simplesmente estamos afastando da pessoa do médico ou do analista esses dois componentes da relação afetiva, tanto positiva quanto negativa. Ou seja, a transferência consiste nos sentimentos que o analisando projeta no analista, independentemente de qualquer excitação consciente das razões para tais projeções. Uma vez que essa transferência pode estar distorcida para tornar a relação mais confortável ou desconfortável, é trabalhada e superada, a verdadeira relação terapêutica pode emergir. No entanto, sua superação não deve ocorrer através do que Freud chama de psicanálise selvagem, que se dá quando o analista desconsidera o tempo do analisando e impõe interpretações antes que ele próprio esteja pronto para assimilá-las. Já a contra-transferência refere-se à forma como o analista se sente diante da transferência do analisando. Nem sempre evidente, essa reação precisa ser investigada na análise pessoal do próprio analista, pois pode gerar efeitos sobre sua escuta e intervenção. Isso demonstra que a posição de superioridade psíquica do analista não é algo garantido. Pelo contrário, o trabalho analítico exige cautela, uma vez que a contra-transferência, ocorrendo de maneira inconsciente, pode funcionar como um mecanismo de defesa do analista frente ao material trazido pelo analisando.
Essa dinâmica evidencia a assimetria do encontro analítico. Aquilo que o cliente expressa tem impacto direto na experiência subjetiva do analista. Freud destaca a importância desse aspecto. Advertimos que o analista só pode levar a bom termo seus tratamentos, à medida que seus próprios complexos e resistências interiores o permitam. É por isso que exigimos que ele comece por se submeter a uma análise e que a aprofunde incessantemente, mesmo quando estiver tratando dos outros. Quem não consegue realizar essa autoanálise fará melhor se, presta atenção, desistir, sem hesitação, de tratar doentes analiticamente. Se considerássemos que apenas o cliente se transforma na relação terapêutica, onde ficaria o analista, né, nesse processo? Como ignorar os sentimentos que emergem na clínica, desde os mais sutis até os mais intensos, como ódio, diversão ou mesmo desejo. Freud jamais aconselhou que essa dimensão fosse esquecida ou ignorada, pois ela interfere diretamente na forma como o analista escuta e conduz suas intervenções. Identificar a contratransferência, no entanto, não significa necessariamente que ela será imediatamente resolvida. Muitas vezes ela se manifesta como resistência, tanto por parte do analista quanto do analisando. Ainda assim, a psicanálise, a liquidação da transferência, é considerada uma das tarefas mais cruciais do tratamento. Quantas vezes, porém, negligenciamos a parte que nos afeta diretamente e influencia a forma como a relação se desenrola? Freud e seus sucessores enfatizaram que a transferência e contra-transferência constituem o verdadeiro palco da psicanálise. Os conteúdos reprimidos pelo analisando são deslocados para o analista e esse fenômeno consciente pode ser trabalhado a favor do próprio analisando, configurando um encontro invisível, mais essencial entre os dois. Juan Nassi, né, um psicanalista argentino, ressalta a importância da transferência na prática psicanalítica, descrevendo-a como a ferramenta essencial no trabalho do analista. Em Como Trabalho Psicanalista de 99, ele afirma que o analista opera, antes de tudo, com o seu próprio inconsciente. Além disso, destaca que a transferência envolve o paciente se apegando ao analista, que se torna um alvo de amor e de suas variações. O psicanalista, por sua vez, deve estar bem posicionado em sua função terapêutica para acolher essas manifestações, sem se deixar abalar, aprendendo que não é amado ou odiado pelo que é, mas pelo que ele representa. Essas perspectivas reforçam a ideia de que a transferência é um instrumento fundamental na psicanálise, exigindo do analista uma postura consciente sobre seu papel e sobre as dinâmicas emocionais envolvidas no processo terapêutico. E agora, passada a psicanálise, vamos entender como que isso pode estar presente na das análises, né? Medar Boss, em seu livro Das Análises e Psicanálise, de 63, traduzido para o inglês, que abre caminho, né, para o Das Análises dos Estados Unidos, visto que até então a única publicação relevante era Existence, de Rollo May, né, de 58, unindo alguns ensaios de Bieswanger sobre o tema, emprega o estudo de caso e sua aproximação da técnica psicanalítica para destacar as diferenças entre as duas práticas. Boss, cuja formação esteve inicialmente enraizada na psicanálise, foi profundamente influenciado pelos escritos de Heidegger. Para ele, a fenomenologia serviria como um processo de purificação, tanto para a psicologia quanto para a medicina. Em Essential Foundations of Medicine and Psychology, publicado em 72 e revisado pelo próprio Heidegger, Boss tenta romper com o modelo cartesiano e científico predominante, que até então era considerado a única forma legítima de conduzir essas práticas. Seu objetivo era aproximar-se das análises superior à visão do ser humano como um ente dotado de substâncias e propriedades, a mesma crítica fundamental presente em Ser e Tempo, onde Heidegger busca resgatar a questão do ser, esquecida ao longo da tradição filosófica e científica. No ensaio inicial da edição americana do livro do Boss, né, das análises e psicanálise, somos apresentados ao famoso texto da doutora Collins, no qual Medar Boss busca ilustrar a diferença entre psicanálise e das análises. Anthony Stadler, aquele mesmo da reunião da International Federation, conheceu pessoalmente essa paciente, e ressalta que o título, A paciente que ensinou seu analista a ver e ouvir de forma diferente, carrega uma anedota fundamental. Cliente ensina sobre sua própria abertura de mundo. No caso da doutora Collins, ela apresentava um quadro em comum, no qual via, ouvia e sentia ameaças constantes. Se Boss tivesse tentado compreender essa experiência a partir das categorias convencionais de certo e errado, saudável e doente, ele teria perdido o que a paciente revelava. Na perspectiva fenomenológica, o caráter corretivo da experiência do outro deve ser superado para que possamos nos aproximar clinicamente da maneira singular como a pessoa aprende e experimenta o mundo ao seu redor, como um horizonte de sentido dotado de significado próprio. Para tanto, o analista precisa, suspender suas próprias interpretações do mundo e se abrir para a experiência do paciente, ainda que nunca consiga vivenciá-la da mesma maneira. Esse esforço fenomenológico exige que ele abandone, sempre que possível, seus julgamentos prévios sobre o que é certo, errado, normal, patológico. Assim, torna-se evidente que aquilo que nos afeta como analista deve ser constantemente observado, pois é justamente essa abertura que nos permite acolher o fenômeno tal como ele é e como ele se revela na experiência dos nossos clientes. Por isso, são eles que nos ensinam.
Se olharmos para a hierarquia tradicional das relações de ensino, percebemos que a posição superior do analista é obliterada. Tornamos-nos aprendizes da experiência de nossos clientes. Como sair ileso dessa relação? A única parte que nos interessa e que não pode ser negligenciada é a gente, somos nós mesmos. Né? O que sentimos enquanto clínico é, muitas vezes, um fator determinante para o processo terapêutico. E reconhecer pode ser a chave para uma escuta verdadeiramente fenomenológica. Para ilustrar esse efeito, recorro mais uma vez e amo esse livro Cada Vez Mais Perto, onde a passagem carrega em si o sentido de que a experiência nunca é unilateral. A vivência do analista na situação analítica revela apenas uma das partes do processo, e não devemos ser traídos pela sensação de sucesso terapêutico. Quem disse que, para o cliente, que ele levará da sessão será aquela intervenção poderosa ou a catarse que você tanto busca na análise? Esse livro revela, entre outras coisas, que o cliente nos percebe de maneiras misteriosas. Ele nota nossas olheiras, nossa preocupação, nossos olhares furtivos para o relógio, o que pode revelar ansiedade ou insatisfação com cada sessão. Cada dia mais perto expõe o outro lado do relato clínico, a experiência que vai além da nossa. E agora faço uma conclusão, uma abertura, uma finalização muito pessoal. Né? Considerando que foi exposto ao longo desse ensaio, fica claro que as questões me são muito mais caras do que as respostas, uma vez que o que faço em clínica ainda carrega algo de misterioso, criativo e artístico. A pretensão de transformar tudo em ciência muitas vezes oculta aquilo que realmente interessa aos envolvidos, especialmente na clínica, onde o que importa é a experiência do analista e do analisando. Há algo em mim que muda a cada encontro. Há algo de mim que muda a cada dia. E não apenas porque sou filosoficamente indeterminado, mas porque, enquanto abertura, prefiro me manter sempre em descoberta, permitindo-me surpreender e ser surpreendido junto aos meus clientes. Ao longo dos anos de prática clínica, percebi que quanto mais aberto estou para o fenômeno que se revela, mais próximo estou daquilo que realmente se mostra. Muitas vezes, não saber o que vai acontecer, ou mesmo não compreender plenamente o que aconteceu, por mais evidente que pareça, preserva uma atmosfera de absurdo que é necessário cultivar. Esse trabalho, esse que eu acabei de ler para vocês, é pessoal. Fala de mim e da minha clínica. Dá voz a algo que vejo na prática e não nos livros. Algo que aprendi vivendo e não apenas lendo. Aceitar a mudança em mim é acolher a mudança daquele que se apresenta diante de mim. Mudo o tempo todo. Seja porque algo não saiu como esperava, seja porque saiu exatamente como esperava. A vida é um conceito que não cabe em si mesmo. Quem será que inventou uma palavra tão pequena para algo tão grande e poderoso? Devo tudo aos meus clientes, desde a experiência prática ao sustento material, mas acima de tudo, por me darem acesso claro e vivo à mudança, por me surpreenderem a cada encontro, por escolherem sozinhos os caminhos que devem tomar, mostrando que entre as opções A e B sempre haverá C, D, E, F, G, H e J. Aos anos investidos como voluntário no programa de acolhimento ao luto da Unifesp, que me ensinou e me fez chorar a dor de perder filhos, maridos, esposas, avós, pais e mães. Um efeito que me fazia correr para os braços de meu pai, enquanto ele tratava um câncer, e dizer em alto e bom som que eu amava, que me impulsionava a resolver intrigas infundadas, a deixar-me amar e ser amado. Minha contra-transferência, se é que posso chamá-la assim, é que no final de cada sessão, eu sempre fui o mais tratado. Há algo de belo nesse trabalho, e não se trata apenas da filosofia que se abre, mas da experiência de mergulhar em si mesmo, para então transformado emergir de lá. No início da minha carreira, sendo supervisionado por Sandro Gontijo, a quem tem grande carinho e consideração até hoje, né, descrevi a experiência clínica como um escafandro. Eu descia às entranhas mais profundas dos meus clientes, e o papel dele, como supervisor, era me avisar quando eu estivesse fundo demais, pois eu não queria ser interrompido pela mania de racionalizar o que fazia. Então, uma pergunta ecoou em mim. Mas quem disse que, ao voltar à superfície, você ainda será o mesmo? Você tem razão, Sandra. A cada mergulho, algo de mim não voltava à superfície. Ficava lá no fundo, no porão do mar, ao lado do Titanic, habitando lugares que não submergiram comigo, mas que impregnam minha carne, aquilo que chamo de experiência. Agradeço a todos que, de modo direto ou indireto, me fazem ser quem sou. Vocês são minha escola. Vocês me ensinam que eu não sei nada, e cada qual à sua maneira mostram-me novas formas de fazer o que muitos temem dizer que sabem fazer. O ato de clinicar. Aos meus alunos, supervisionandos, clientes e amigos, muito obrigado por me lembrar que se há algo que leva nos nossos encontros, é a parte que me toca. Obrigado. Acabou.